Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Andrew Hong venceu Magnus Carlsen 4 vezes seguidas e tirou 50 pontos de rating do Magnus Carlsen. Vamos olhar direito essa história, let's do the procedure. Será que ele tava limpo? Será que ele tá tomando alguma coisa? O que será que ele tá fazendo quando ninguém tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no Andrew Hong, que tirou aí a pontuação aqui do Carlsen. Mas antes eu queria contar uma coisa pra vocês. Que eu perdi nesses últimos 2 meses 8 quilos. Rafa, o que eu tenho a ver com isso? Bora pro vídeo. Não, é verdade. E utilizando as camisetas da Insider. Rafa, para. Eu tava prestando... Agora eu não vou mais. Agora eu vou sair do canal. Calma, pessoal. Rafa, você tá querendo dizer que as camisetas da Insider Store, você perdeu 8 quilos usando elas? Sim, né? Eu não tirei as camisetas enquanto eu tava fazendo meu jejum, enquanto eu tava, né, fazendo meus exercícios físicos. Então, assim, é claro que as camisetas da Insider não vão fazer você emagrecer, mas elas trazem excelente conforto, excelente durabilidade e são camisetas tecnológicas, fáceis de escolher, é o básico com tecnologia. Pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto, eu já vou dar o cupom. Mas antes dizer aqui que realmente ela tem aqui a tecnologia anti-odor, você vai ficar tranquilo, faz os seus exercícios, não vai ficar cheirando. A tecnologia também de rápida evaporação do seu suor, isso é incrível, você pode usar ela, você vai se sentir confortável, tá, o dia todo. E é prática, sai da máquina, você não precisa passar a sua camiseta, tá bom? Então, as suas roupas, enfim. Hoje a Insider tem uma gama completa aí de produtos, vale a pena, você não precisa passar. Você põe no cabide ou quando você põe ela no corpo, ela estica, tá bom? Ela é extremamente confortável e durável. Então essas são as vantagens de usar. E além de tudo, pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto utilizando o cupom que tá aqui no vídeo e o link que está também na descrição, tá bom? E aí você também pode usá-las, quem sabe se sua meta for perder peso, né? Você não vai perder por causa delas, mas pode perder com elas, né? Tá bom, vamos dar uma olhada então aqui nas análises que eu trouxe, galera. Primeiro mostrando aqui, quero passar com vocês aqui nessa tabela, são as 59 partidas que o Magnus Carlsen já jogou contra este menino de 18 anos, Andrew Hong, e a gente percebe que na maioria delas é verdinho, né? Magnus Carlsen ganha a maioria aqui das partidas, mas espera um pouco, volta a fita, sobe um pouquinho, eu vi aqui uma sequência de 4 vermelhinhos. É, galera, é isso aqui que a gente vai ver. O Andrew Hong detonou o rating do Magnus Carlsen aqui, fez esse rating cair bastante. Andrew Hong, é o Speed of Light, tá bom? Um jogador aí antigo do Chess.com e é um jogador de 2.550. Você fala, Rafa, mas ele tá com quase 3.000 de rating lá no Chess.com de Blitz. Qual que é desse cara aí? Tá esquisito isso, hein? Tá usando alguma coisa? Tá usando algum, né? Uma enginezinha, um auxíliozinho e tal? Pessoal, tudo indica que não, né? Aqui o fato dele ter 2.469 não significa que ele joga muito torneio e que não consegue passar disso. Na verdade, ele nunca jogou. Aqui acho que ele nunca jogou. O rating dele saiu agora, o rating de Blitz. Então, o primeiro rating que ele largou foi 2.469. Deve ter jogado né? Pra conseguir o rating. Então, assim, jogou um torneiozinho só, né? Então, é totalmente possível, aqui não há nenhum indício aí de trapaça não, tá bom? Muito bem, galera, vamos então dar uma olhada aqui nas partidas onde o Speed of Light vai derrubar aqui o rating do Magnus Carlsen. Nessa primeira partida aqui, ele abre com peão dama. O Magnus Carlsen vai jogando esse sistema London de negras aí, então o bispo agora combate, cavalo desenvolve, o Carlsen troca os bispos, segue desenvolvendo o cavalo, bispo E2 até aqui. Nada de surreal, nada de fantástico, todo mundo coloca o rei em segurança, dama D2 completa a abertura e o Carlsen já prepara a ruptura com C5. Muito bem. O que o Andrew Hong faz nessa posição? Ele sabe que o C5 vem, ele quer jogar C3 para combater. O cavalo não tá ajudando, tira o cavalo daí. C5 chegou, C3 foi jogado. Beleza, e além de tudo o cavalo vai poder tirar o bispo dali. Dama B6, cavalo E3 por enquanto aqui defendido, bispo atacado. Bispo centraliza e aqui peão por C5 foi jogado, atacando a dama. Cavalo por C5 e agora cavalo centraliza aqui na casa de D4. Cavalo em A4, Magnus Carlsen coloca pressão no peão de B. Bispo B5 foi jogado, atacando o cavalo e fazendo o bloqueio. E aqui o Magnus Carlsen vai pro lance cavalo por B2 de qualquer maneira. Vamos ver a tática aqui do Carlsen, dama por B2 e aqui A6 atacando o bispo. O problema é o próximo lance.
Você não quer tirar o bispo daqui porque tá caindo a dama, mas o menino Andrew Hung viu mais longe aqui do que o caso, porque agora ele joga dama B4 e ataca o cavalo. Cavalo G6 foi jogado e agora o bispo volta em segurança. Ô, Magnus Carlsen! Mas o Carlsen ainda tem recurso, porque depois de dama toma, peão toma, cai o peão de F4 com um tempo aqui sobre o bispo, tá ameaçando E5, eliminando o defensor do bispo. A posição ainda é difícil. Torre protege o cavalo, mas agora a torre C3, o Carlsen vem trazendo as peças. Bispo F1, torre na coluna C. É impressionante como o Carlsen perde uma peça e o Stockfish fala, calma, calma, tá quase equilibrado. Cavalo B3 foi jogado, bispo volta lá para G6, torre vem para coluna C, e não é possível isso, rei F8 foi jogado, cavalo vem para C5, temos a troca das torres, o rei vem para E7, G3 o cavalo sai para H5, e agora a torre E1, vai jogando bem aqui, ameaçou agora capturar o peão, Magnus Carlsen joga o lance A5, aqui levou um tático simples o Carlsen, hein? Eu acho que ele tava tomando já umas... Ele devia já estar na 15ª cerveja, não é possível. A 6 foi jogada aqui pelo cavalo por D5 com cheque, cavalo agora para B6 atacando a torre, e o cavalo volta para C4, mas o menino joga demais, né? Que estilo, né? Então dá para dar o garfo aqui, porque tá caindo a torre com cheque, por isso a partida seguiu com torre C7, e agora cai o peão de B7, que massacre, são... Que é isso? É uma peça a mais e um peão a mais contra o Carlsen. E por isso, simplesmente, depois bispo G2, o Carlsen fala, chega dessa partida, vamos para a próxima. Mal ele sabe que ele vai perder as próximas 3, né? E aqui, então, abandona aqui a partida. Magnus Carlsen abandonou porque não dá mais. Vamos ver aqui o relatório do chess.com. Vamos ver a precisão aqui do menino. 96 Interesting. Interesting. Let's do the procedure. Aqui o Kramnik já ia acusar o menino, né, fazer o procedimento aqui, não sei, denunciar, bloquear e tudo mais. E o menino mandou 96, 3.300, o Carlsen jogou para 3.200 de performance, o menino jogou para 3.300. Caraca, que é isso, né? O menino joga muito. Agora é o seguinte, vamos para a próxima partida. A gente tem mais uma, portanto, da sequência dessas 4 derrotas do Carlsen, né? Bom, o Magnus Carlsen atua aqui em direção ao centro, E5, propõe trocas, uma abertura aqui onde o Carlsen pode trocar as damas e tirar o roque do adversário, por que não? Segue ainda ganhando a iniciativa? Tudo bem, bispo E3, A6, gran roque foi jogado rei E7, e o Carlsen segue manobrando agora o cavalo de olho na casa de C4. B5 evita o cavalo C4, belo lance do Speed of Light. E aqui F3 traz a proteção do peão central. Bispo vem para E6, cavalo vem para o jogo, talvez de olho na casa de C5. Cavalo vem para D7 combatendo e cavalo D5 com cheque. Bispo toma, torre toma, foi jogada recuperando peça, C6 tira a torre daí, a torre volta e A5. Ô louco, meu, o moleque bota pressão aqui no Carlsen, Magnus segue com C3, A4, cavalo A1, que lance é esse? Bispo C5 propondo trocas, o cavalo vem pro jogo protegendo o bispo, temos trocas, e aqui G6 controlando o salto do cavalo. Jogou perfeitamente até aqui o Speed of Light, Carlsen também. Seguimos com H4, o Magnus Carlsen vai tentar atacar essa estrutura de fianqueto, joga com H5 de qualquer maneira, o cavalo finalmente vem para o jogo e o Carlsen conecta as torres. Cavalo vem para F6, peão toma, peão de H toma, e nós temos agora a torre volta para lutar pela coluna H. Cavalo H5 foi jogado, temos o lance rei C2, cavalo vem para G3, bispo atacado, torre atacada, que é isso? Carlsen pendurou? Calma. Aqui o rei está em C2, não tem lance intermediário. Por isso torre toma e o bispo vem para segurança em D3. E a torre vem para H2, botando pressão no Carlsen. B4, o cavalo vem para casa de E6 de olho na casa de F4. Cara, impressionante. C4 foi jogado, cavalo volta para casa de H5. Temos o lance peão toma e aqui então rei C3 exclama o melhor lance da posição. Você não vai querer jogar bispo por peão e levar um cavalo aqui, um duplo de... Opa, eu deixo... O que eu pus nesse rei aqui? E vai levar um duplo de cavalo aqui, né? Portanto, a partida seguiu com rei C3 e agora cavalo D4, protegendo o peão. Temos o lance torre D2, cavalo pula para F4, bispo atacado, peão pressionado, bispo volta para F1,
torre ataca o bispo, e aqui então o Magnus Carlsen desespera, ele tá com tempo a mais, ele vai para um lance totalmente desnecessário, mas ele tá tentando criar confusão, né? Tá tentando criar dinamismo e tudo mais. Os computadores mandam jogar defensivo. Aqui a gente vê como o Carlsen não gosta de jogar defensivo, né? O Kasparov era assim também. Se ele fala, escolhe sacrificar uma peça ou jogar defensivo. O Kasparov sacrificava a peça sem pensar. Vamos ver. Torre toma, peão toma, rei toma. Torre vem para casa de H5, E5, disparou o peão. Muito interessante essa sequência do Carlsen. Cavalo em E6 com cheque, o rei centraliza. Torre cheque. E aqui o cavalo cobre. Nossa, que lance é esse? No limite, né? Porque o cavalo tá cravado, tá quase levando um garfo aqui, mas por conta do ampassã não é possível. Por isso, seguimos com o cavalo C7 e agora rei D4. Ameaçou invadir o milharal aqui. Torre H1, cavalo protege o bispo com pressão em B5, muito interessante. Torre cheque, rei C5 e aqui cavalo em A6 com cheque. E o Carlsen já tá melhor, né? Impressionante. O Carlsen sabe das coisas, né? Aquele sacrifício dele foi surreal. Mas agora cavalo por B4 foi jogado G3 e para onde vai esta torre? Só tem essa casa de D4, né? Se quiser continuar defendendo o cavalo, por isso o rei D4 foi jogado. E aqui rei C5 seria um lance interessante. Atacando a torre não tem mais casa, atacando o cavalo. Muito difícil de defender essa posição, né? Depois de rei C5, talvez torre D2, seguido de torre por A2. Talvez pudesse seguir dessa maneira, mas o Carlsen joga o lance bispo C4. Já é um lance que corta a conexão do cavalo, mas a partida segue com o cavalo D3. O cavalo está protegido. Carlsen segue com o cavalo D5 com cheque, o rei vai para F8. E agora E6. Então, disparando aí o peão. Interessante esse lance E6, porque o cavalo quer vir para C7, ameaçando um duplo de cavalo e tudo mais. Mas aqui, cavalo E5 foi jogado. O melhor lance, bispo atacado. Cavalo B6 faz a proteção. Cavalo toma F por E6. E aqui F4. Magnus Carlsen segue na luta. Nada bom, nada bom. Rei G7 traz o rei pro jogo. Rei C5 a torre atacada. G4. Foi jogado pelo Carlsen, mas depois de simplesmente torre F3, Magnus Carlsen, mais uma vez, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O menino jogou muito bem, o Carlsen errou, né? Ele foi para uma ideia genial, mas não jogou aquele lance rei C5 e acabou sendo penalizado por isso. Vamos puxar aqui o relatório do chess.com e ver aqui a precisão. Que é isso? Let's do the procedure. Interesting. 93.4, a gente vê no gráfico que o Carlsen... que o menino saiu bem na abertura, o Carlsen ficou um pouquinho melhor, aí o Andrew Hung melhorou um pouquinho, o Carlsen chegou a ficar melhor depois daquele sacrifício, então uma partida com erros dos dois lados, né, com certeza, mas aqui a performance dos caras, né, o Carlsen até teve uma performance melhor, isso é uma coisa que eu não entendo, né, por que ele perdeu se ele teve uma performance melhor, mas enfim, os dois tiveram, deve ser arredondamento, qualquer coisa aqui, né, ficou muito próxima a precisão dos jogadores. Rafa, esse moleque joga, hein? Quero ver mais uma. Bora lá ver aqui, então. Vamos tirar esse negócio da tela aqui. Sai daí. Pronto. Aqui nós temos peão dama jogado. Com o sistema London pra cima do Carlsen. Aqui, na verdade, não é o London, porque tá o cavalo aqui em C3 já, né? Esse aqui é o peão dama mesmo. A variante Chigorin. E3 foi jogado. O peão, temos a troca dos peões no centro. A6, cavalo vem pra F3. Cavalo C6, cavalo E5. Bem clássica a abertura. E6 foi jogado, cavalo toma, peão toma. E seguimos com o desenvolvimento do bispo. O Carlsen, claro, vai questionar as casas escuras. Eles trocam e colocam os reis em segurança. E vai para esse teminha aqui. Cavalo em A4, de olho na casa de C5. A5 foi jogado B3, faz a proteção. Prepara também para jogar um C4. Bispo vem para 6, temos mais trocas e dama D3. Ganham tempo para torre. Torre volta e a torre vem para coluna E. Controlando E5, controlando C5. Bem jogado aqui, bem técnico, né? Pelo Speed of Light. Carlsen segue manobrando o cavalo para D7, um lance que está bem de acordo com a posição. Dama em E3 foi jogada e a torre vem para C7, sim, dando suporte. A dama veio tentar combater. Essas casas estão pegando fogo. C4 foi jogado. Temos as trocas e aqui C5 jogado pelo Carlsen. No momento certo ele vai para esse contra-jogo. Torre vem para a coluna D. Temos a troca aqui dos peões. Magnus Carlsen tem um alvo interessante. Segue com dama B4. No entanto, C5 foi jogado atacando a dama, avançando o peão. Dama vem para B5, peão atacado, mas agora a torre G4 vai para o contra-jogo na ala do rei. Muito interessante esse lance. Vamos contar quantos ataques tem aqui, ó? 3. Quantas defesas? 2. Ah, então eu vou tomar o peão.
Nada disso, porque dama E5 crava o cavalo e ameaça mate. É complicado jogar essa posição, tá ameaçando a torre também. É bem difícil jogar aqui. Os computadores até aceitam isso. Falam assim, ó, joga G6 e perde a torre e toma o cavalo aqui em A4 e segue o jogo. E talvez dê para as pretas lutarem por um empate. Mas entre seres humanos, eu acho que o Carlsen não vai querer jogar isso. Por isso segue simplesmente com o cavalo em F6 e aqui, meus amigos. O que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência do Speed of Light para cima do Magnus Carlsen, vale a pena, chique, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance, meus amigos. Torre por G7, jogada aqui pra cima do Carlsen. Imagina que bonito. Isso aqui você tá jogando contra o seu vizinho, Caveira ou Bolinha, já é legal, né? O Tripinho, ó, ganhei uma do Tripinho, olha que legal isso aqui. Pô, legal. Mas contra o Carlsen, né? Isso aqui é espetacular. Aqui, rei por G7 foi jogado e você já pensou. Ah, que legal, vou dar cheque aqui e capturar a torre. Mas pera um pouquinho, não vai funcionar isso aqui porque tá caindo o cavalo. Aí você se arrependeu, né? Mas por que a barrinha então tá dando tão bem assim? Porque o próximo lance é dama G5 com cheque, é isso mesmo. Vai capturar o cavalo. O rei é obrigado a ir pra H8. Captura-se o cavalo com cheque. E depois de rei G8... Aqui só tem um lance bom, mais uma vez, que é o dama G5 jogando o rei para casa de H8. Já sei, aqui eu vou dar perpétuo e vou empatar o jogo. Nada disso, resista a tentações guirísticas. Siga com possibilidades de vitória. Dama em E5 com cheque, bela sequência. Rei G8 e aqui você fala, ah, agora eu vou capturar a torre. O menino mostra sua frieza. Dama G3 com cheque, joga o rei um pouquinho mais para longe, fala, agora sim o rei tá onde eu quero, passe essa torre para cá. Coloca no bolso, dama por A4, que baile pra cima do Carlsen, né? Não parece que é o Carlsen o adversário dele. A partida segue com C6, dama por A2, e agora o Carlsen criou também um contra-jogo. E aqui o Speed of Light segue com dama em E7. Abrindo o caminho para o peão passar e também atacando a torre e também atacando em F7 e sobrecarregando E6. Difícil se defender, o Carlsen segue com rei G7. E agora mais um pouquinho de tortura. Dama G5 cheque, dama F6 e aqui H3. O menino tá com domínio tão forte da posição que ele joga um profilático. Provavelmente preparou subida de torre, né? Por isso já deu a casa de H2 pro rei. Torre C8 foi jogado, torre E5. Oh my gosh! Carlsen segue com H6, controlou a casa de G5, mas agora a torre E3 insiste nesse ataque. Dama vem para B1 com cheque, o rei sai. Dama B8 com cheque, torre G3 cobre. E aqui o Carlsen joga com rei F8, segue fugindo. O menino segue com F4, Andrew Hong. Dama vem para C7, torre G7. E nessa posição, meus amigos, Magno Carlo abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui vai jogar torre A7, H7 vai jogar torre H8 e não tem defesa, a verdade é essa. Dama E7, quero trocar peça. Você joga a torre com cheque, né? Vamos apagar esses lances aqui que eu tô pintando em cima da pintura do Salvador Dalí, do Pablo Picasso, né? Pera aí que tá faltando tinta aqui, pera um pouquinho, não é assim também. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos ver a precisão dessa turma aí, interesting. 92.9 para cima aqui do Carlsen, com direito a lance brilhante, foi o torre por G7, né, maravilhoso. Vamos ver aqui mais uma vez, fazer o quadrinho aqui. Esse aqui é bonito, hein? Esse aqui é bonito. E vamos ver a precisão ali, né? 3 e quanto agora? Cadê o negócio? Destaques. 3.200 Magnus Carlsen, 350 Speed of Light. Eu acho que o Stockfish é puxa-saco do Carlsen, é puxa-saco. O menino ganha do Carlsen com sacrifício de torre e lance brilhante, faz 93% de precisão. O Carlsen 87, ele fala assim, mas o Carlsen jogou com melhor performance, né? É esse Stockfish, eu vou falar, depois que o Carlsen virou sócio do Cricor, né? É isso que acontece, um puxa-saquismo sem fim, né? Do Magnus Carlsen. Agora tem que ficar dando rating pro performance de rating pro Carlsen até quando ele perde, não é isso? Muito bem, meus amigos, e mais uma partida aqui pra gente finalizar, então. Aqui, o Magnus Carlsen aqui na quarta derrota contra o Speed of Light. Aqui a gente tem mais uma partida com aquela abertura lá, mas o Carlsen falou, agora eu não quero trocar a dama, eu vou jogar torre G1 e mandou o Grobiano. O Speed of Light que se cuide, G5 chegou com velocidade, bispo vem pra casa de E3, o Carlsen falou, agora eu vou botar maluquice aqui, vou ganhar no xadrez desse menino aí, ele vai ver só. D5 foi jogado, cavalo B6, A3, temos cavalo manobra para... Que é isso, cavalo B6, cavalo D7? Cavalo B6
Era um pouquinho. Se for o melhor lance, isso tá estranho. Mas não é. O melhor lance aqui, segundo as máquinas, é C5. Eu acho que ele se arrependeu aí desse... Ah, jogou A3, agora o melhor lance é cavalo D7 mesmo. É, esse menino sabe das coisas, hein? Por quê? Porque agora ele vai jogar B5, B4? Vamos ver o que acontece. Grande roque foi jogado, F5. Peão toma, cavalo de D toma. E aqui cavalo G5 foi jogado pelo Magno Carlo. Peão toma, bispo cheque, temos o bispo cobrindo, temos trocas e seguimos aqui com o peão recuperando. Torre vem para a coluna C, dama D3 foi jogado e aqui, meus amigos, olha o que o Speed of Light vai fazer. Mais um lance brilhante aqui, pode mostrar, ó. Torre por C3, meus amigos, esse moleque aqui é o terror, hein? Ele tem que jogar mais torneio presencial de Blitz aí, porque esse menino aí vai longe, né? Aqui ele tá jogando contra o campeão mundial de Blitz, que é o Carlsen, né? O campeão do mundo de Blitz é o Carlsen. O moleque me manda um torre aqui por C3. A setinha não ficou boa. Agora sim. O Carlsen captura. Dama toma, peão toma. E agora a torre C8. Isso não pode ser bom, né? Você fala, não pode ser bom isso. Rei B2 faz a proteção. Mas agora cavalo G7 foi jogado, entregando o peão de A7. O Carlsen não quis. Seguiu com F4. Não sei se devia ter tomado ou não, mas... Os peõezeiros ficam irritados. Eu sou peãozeiro. Eu capturava isso aqui sem pensar. F4 foi jogado, cavalo vem para F5, bispo volta para C1. E aqui E4 foi jogado, criando um peão passado. Torre de G em E1, atacando. Torre C4 faz a proteção aqui do peão. Por enquanto, 2 ataques, 2 defesas. E o Carlsen segue com rei B3, ataca a torre. Somente B5 pode manter a defesa do peão. E aqui, então, a torre está protegida. Por isso, o bispo E3 foi jogado, A5. Temos bispo D4, cavalo por D5 captura o peão. Cavalo por E4, cavalo por F4. Cavalo em F6 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. Bispo toma, recupera a peça. E aqui, cavalo em E6. Segue o jogo, rei B2. Por enquanto, o Magnus Carlsen tem aqui uma qualidade a mais, né? O menino sacrificou a qualidade e o computador tá dando que tá igualdade aqui posicional. Vamos ver, cavalo C5. Rapaz, esse cavalo aqui ameaça muitas coisas, né? A partida seguiu com bispo D4, cavalo em A4 com cheque seguido de cavalo por peão. E aqui temos trocas, torre D3, o Carlsen quer levar para um finalzinho. Torre C4 evita. Torre vem para H3, H5 faz a proteção. Torre G1, cavalo D4 vem para o contra-jogo. Abandona o peão de G6 e ataca lá em C2. E o Carlsen aceita o desafio. Torre por G6, torre por C2 com cheque. Rei vem para D1, torre F2. Torre por H5. Ameaçou aqui o sequência da escadinha. Talvez ainda dê para defender, né? Por isso, nessa posição, o rei C6 foi jogado. Antes que venha uma escadinha aí, H4, B4, vai criar um peão passado para cima do Carlsen. Peão toma, torre H8. B3 dispara o peão, torre cheque, o rei vem para o centro, torre cheque, o rei centraliza. E aqui, torre E8 com cheque, o rei avança um pouco mais. Magnus Carlsen segue com torre G3 cheque, já fica impedindo aqui... O rei tá muito espremido, joga o rei lá para C4, torre C8 com cheque, rei D5, torre G5 com cheque, vai ficar dando a volta aqui. E agora a torre B8 foi jogado, um lance errado aqui do Carlsen. O melhor pro Carlsen era lutar aqui pelo empate mesmo. Mas o Carlsen tenta controlar o peão passado, o problema desse lance é que agora leva esse B2. Nossa senhora, a partida segue com torre G4, cheque, rei D3. Torre G3, cheque, para evitar o mate. Rei E4. E aqui talvez torre G4 de novo, rei D5. É uma maneira de resistir. Carlsen prefere jogar com a torre G1, controlou a fileira do fundo. Mas agora cavalo F3. Ameaçou mate. Carlsen segue com torre G4, cheque. Rei F5. Ameaçou a torre e ameaçou mate. E a torre não pode voltar. Torre G5, cheque com o dedo na cara. Gostei desse lance aqui do Carlsen. Cavalo por G5, peão toma, rei E1 atacando a torre. Torre H2, mantém a defesa do peão. Rei D1. E aqui, olha só que bela finalização aqui do menino. Ele segue com promoção para dama, seguido de cheque, seguido de trocas. Calculou bem esse final, hein? Porque agora rei F4, o rei chega em E3. E o rei na frente do peão na cesta horizontal ganha sempre. E por isso nessa posição, Magnus Carlsen
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma homenagem aqui ao Speed of Light, que apesar de ser um freguês do Carlsen, conseguiu 4 vitórias seguidas, né? Um grande feito. E aqui, meus amigos, aqui, vamos lá, né? Uma possível continuação, depois a gente puxa aqui o relatório, seria tentar aqui segurar o avanço do peão. Rafa, não vai estragar esse final aí. Aqui, ó, pronto, rei na frente do peão, ganha aqui a oposiçãozinha, ó, estende o tapete vermelho, pronto, meus amigos, vitória do Magnus Carlsen. Vamos puxar aqui o relatório do chess.com e ver mais uma vez aqui, let's do the procedure, 90.1% de precisão aqui para o Speed of Light, 83.8% para o Carlsen. E aqui, não, eu vou ter que conversar com o Cricor. 3.000, o Carlsen perdeu a partida de novo. E o computador tá dando aqui a performance. Eu acho que tem a ver com o rating do Carlsen, né? Porque o rating do Carlsen é maior, então fala, você jogou menor do que... É isso, né? O Carlsen jogou menos do que a precisão dele, né? Jogou aquém, né? Jogou com menos qualidade do que o próprio rating, é isso que o gráfico tá querendo dizer, né? E o Speed of Light jogou dentro do nível dele, um pouco melhor, né? Eu acho que é isso, né? Porque eu acho que não faz sentido dizer que, né? Ô, Rafa, você tá passando pano pro Cricão. Calma, pessoal, não é nada disso. Esse, então, foi a sequência, galera, aqui de partidas do Speed of Light contra o Magnus Carlsen. Postem aí nos comentários, será que tem futuro esse menino Andrew Hong? Será que nós devemos fazer o procedure pra cima dele? Postem aí nos comentários. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!